Fala galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react com todas as informações sobre o Timão pelo jogo aberto. E nós vamos ver hoje tudo sobre a contratação do Dorival Júnior, as polêmicas fora e dentro de campo e a situação do Timão, como que fica daqui para frente. Então, para não perder nenhuma notícia, já se inscreve no canal, deixa o seu like e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Dorival assinou, chegou, já deu as primeiras palavras para a TV do Corinthians, só que tem um detalhe. Tem problemas fora de campo, tem uma fervura do presidente e contas reprovadas, Ronaldão. Não, deixa o Dorival trabalhar. Está documentado, assinado, oficializado. Dorival Júnior e Corinthians, no papel, juntos até 2026. Um momento importante na minha carreira. Eu espero poder deixar aí um legado dentro de um trabalho que já vem acontecendo. Depois da burocracia, o campo. Dorival comandou o primeiro treino com reservas. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo. O ex-treinador da seleção brasileira será apresentado oficialmente hoje, quando vai fazer a primeira atividade com todo o grupo. A comissão técnica anterior, comandada pelo Ramon, fez um belo trabalho, nos deixa aí um momento especial e eu espero poder dar sequência a tudo isso. A menção é bonita, respeitosa, mas diverge do momento. O Timão vem de goleada sofrida para o Flamengo. Agora é hora de mudança. E muito obrigado pela confiança. Confiança no treinador e desconfiança nos bastidores do clube. O Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou as contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo. Foram 130 votos contrários e 73 a favor. 6 conselheiros decidiram se abster. A decisão vai ao encontro das orientações dos órgãos fiscalizadores do Corinthians, o Conselho Fiscal e o Conselho de Orientação. Aliás, em um parecer divulgado ontem, o CORE indicou que o Timão teve um aumento do passivo, que basicamente é a soma das obrigações e das dívidas do clube, de 829 milhões de reais. Já a diretoria alvinegra aponta um endividamento menor, de 600 milhões. O CORE critica a gestão de Augusto Melo por não enviar balancetes mensais e documentos importantes, como o contrato de Memphis Depay. O cenário deixa o presidente próximo de um terceiro pedido de afastamento. Isso porque o Estatuto do Clube prevê que a reprovação do balanço financeiro é motivo para a abertura de um processo de impeachment. O movimento também pode acontecer pela Lei Geral do Esporte, por gestão temerária. Eu vou estudar com bastante cautela tudo que foi analisado pelos conselhos fiscal e pelo CORE, o que foi votado pelo plenário, o que prega a legislação para que a gente delibere muito em breve sobre os próximos passos. Em breve nós vamos tomar uma decisão sobre o afastamento, como é que ele deve ser feito, se é que deve ser feito, isso vocês vão saber. Dorival está no bid e deve estrear amanhã contra o Novo Horizontino, duelo fora de casa pela Copa do Brasil. O novo treinador chegou. E Augusto Melo pode sair? Nós vamos tomar a decisão mais correta, mais justa para a instituição Corinthians. Todos nós somos passageiros, o Corinthians não é. Ai, chega de confusão, né, Corinthians? Já o debate. Atenção, Brasil. Neste momento, Dorival Júnior. Um momento importante na minha carreira. Eu espero poder deixar aí um legado dentro de um trabalho que já vem acontecendo. A comissão técnica anterior, comandada pelo Ramon, fez um belo trabalho, nos deixa aí um momento especial e eu espero poder dar sequência a tudo isso e alcançarmos os melhores resultados
por essa grande equipe. É uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores, ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. Chico, agora o homem chegou. O que esperar desde que o Dorival se apresenta, fala com a torcida, hoje vai ter uma coletiva também. O que esperar de mudança no Timão? Uma resposta imediata. O Dorival, ele pula etapas no momento em que ele conhece o futebol brasileiro, conhece o Corinthians, pelas informações de bastidores. Ele tinha esse desafio de fazer o Corinthians jogar melhor e ele precisa resolver uma situação emergencial que é a da defesa, né? São mais de 30 gols em menos de 30 jogos, ou seja, o Corinthians precisa resolver essa situação. Como ele vai fazer com as peças que lá estão? O Ronaldo deve estar se perguntando, mas como que o Félix Torres... Como é que essa história da defesa só repete pra gente um número interessante? 33 gols sofridos em 29 jogos. Ou seja, é mais de um gol a cada jogo. Um pouco mais de um gol, né? Mas enfim, toma gol todo jogo. E individualmente os jogadores estão muito ruins. E aí o que você precisa fazer? Você precisa melhorar coletivamente. Como ele vai fazer isso? Eu tenho uma suspeita, mas é claro que a gente vai ter que imaginar com os treinamentos. Eu acho que ele vai puxar mais o Ranieri entre os zagueiros ali, daqui a pouco fortalecer mais o meio, mas deixar o Ranieri, que já faz essa função, já fez essa função de zagueiro, dar uma sustentação ali para aqueles dois que eu não sei quais são, não sei quais serão os titulares do Dorival, porque qualquer um que entra ali está vazando. Então ele vai ter que arrumar coletivamente o time. E a resposta imediata, Renato, é porque assim, ele estava acompanhando o Corinthians. Então o Corinthians precisa mudar o seu sistema tático, tem um buraco no meio ali, na criação, não tem o Garro, o Coronado não dá resposta. Então tem que mudar o jeito de jogar. No São Paulo ele fez isso, ele conseguiu olhar para o elenco e entender como ele conseguia atuar com as peças que ele tinha, né? O Luciano acabou indo para o banco, para o Wellington Rato entrar no time, fora outras o que ele fez com o Alisson, que mudou de posição. posição. E encontrou dentro do elenco uma solução para o meio de campo, para que o São Paulo fosse mais competitivo e marcador. É o que eu espero, uma resposta imediata. O Dorival tem capacidade para isso. Sgarbis, qual é o sentimento? É chora coração, ele com esse uniforme roxo, corintiano, lá do outro lado, no seu rival. Já superei. Então, agora ele é do rival, então a gente supera. Do rival! Tá sofrendo. Mesma coisa assim, pô. Oferece obrigado, do rival. E agora fechado com o Zuba aqui. O trio tá fechado com o Zuba e vambora. Fechado com o Zuba. Sou o Zuba Lover de novo. Mas é uma situação no Corinthians. Eu já falei algumas vezes aqui que eu acredito realmente que o Dorival vai fazer um bom trabalho no Corinthians por todas as características. Ele no São Paulo, ele chegou no momento ali que o Rogério Ceni estava turbulento, claro, já chegou e foi bem no São Paulo. Foi bem, título de Copa do Brasil. O Chico fala muito de defesa. Pra mim, o Corinthians tem que contratar no meio do ano, apesar de que vergonha, né? Com as pontas ali. Ele vai ter que. A dívida aumentou mais de 800 milhões. Que vergonha, que vergonha. O time tamanho do Corinthians passando por isso é uma vergonha. Só que tem que contratar um zagueiro. Porque. Não, no São Paulo também é uma vergonha. Saiu o balanço do São Paulo, tem uma vergonha também. O balanço do São Paulo agora só pra saber. Não, uma vergonha. Mas o assunto Corinthians, devemos falar de São Paulo também. E... Daqui a pouquinho vamos falar de contas. Boa. E do Dorival, só que em campo é um cara que eu tenho certeza que vai dar um jeito no Corinthians. O próprio esquema tático dele, do Dorival, ele no São Paulo não jogava com um ponta assim enfiado. Era o Rato e o Lucas assim, caindo um pouco mais pelos lados, o Nestor pontas, também. Né? E no Corinthians ele tem jogadores com essa característica. Tem o Martínez, que é um cara de velocidade, de marcação também, me lembra um pouco até... não dá pra falar que lembra, mas o Nestor, assim, que sabe marcar, sabe atacar. O Alex Santana, que foi escanteado, exatamente. Né, que é um pode Carrilho, que é um jogador de velocidade. Então, pra mim, o Dorival tem tudo pra fazer um grande trabalho no Corinthians. O grande problema, Marco, é que do ano passado pra cá, porque a gente esquece, o futebol acontece tão rápido que nós esquecemos do que aconteceu recentemente. Todo mundo celebrando o Corinthians do Ramon no ano passado, aquela sequência de invencibilidade, mas tem o Garro que tá fora, porque de resto ele tem todo mundo, é o mesmo elenco. Não mudou. Agora, o Garro era o articulador, o cara que finalizava também, que aparecia de surpresa, que é um jogador que tem reserva técnica e não está disponível. O Garro tá pro Corinthians como a Arrascaeta tá pro Flamengo, na importância, não no equilíbrio, né? Você tira um jogador desse, faz uma falta danada. Os gols que ele fazia de fora da área, surpreendendo, chegando ali, decidiu os jogos pro Corinthians, né? Então, quando ele se aproximava mais do Yuri, né? Exatamente. O Yuri parou de fazer gol com a saída do Garro. Então, o futebol, você perde uma peça, duas, o teu time às vezes afunda, né?
E eu acho que o Dorival tem que começar arrumando a casinha atrás, aquela coisa dele tranquila. Quando o time está ruim, arruma a defesa. Depois você vai progredindo e criando alternativas táticas com os jogadores que tem para poder fazer um campeonato razoável, né? Eu não espero do Corinthians um campeonato de ponta, que fique entre o 8º e o 12º. Esse, para mim, é o que o Corinthians vai conseguir. E com o Dorival pode ser que até almeje alguma coisa a mais. Vamos aguardar. Vamos aguardar, né, Dorival? Você é esperança. Ulisses, você percebe já um ânimo, esperanças renovadas no Corinthians depois do anúncio do Dorival? Ou tá tudo muito tímido ainda? Não, tudo muito tímido ainda. É? Não é assim, não. O Dorival é um grande treinador, nem se questiona isso, a qualidade dele como técnico. Ele é um cara que pode dar condição a esse time de jogar futebol. Ele é melhor que o Emiliano, que o pai, que todo mundo. Ele é bem melhor. Então a tendência é dar certo no time do Corinthians. O Corinthians tem um 11 bom. Né? O Corinthians não tem, por exemplo, como o Palmeiras, 2 jogadores por posição de qualidade, como o Flamengo, 2 a 3 jogadores por posição de qualidade, que saem, você não sente tanto. O Corinthians tem essa deficiência, precisa contratar mais jogadores, né? Então eu acho que o Dorival vai fazer esse time jogar. O Corinthians não vai passar sufoco, Renato. O Corinthians não passará sufoco na mão do Dorival Júnior, que para mim é um dos grandes treinadores do futebol do Brasil, indiscutivelmente. E ele sabe, o Corinthians precisa disso, de um cara que entenda futebol, de um cara que sabe, ele está produzindo. Eu estou falando isso porque o Emiliano e o seu pai tiraram jogadores que produziam em jogo que a gente não entendia. O cara estava arrebentando o jogo, intervalo do jogo voltava sem. Carrilho, às vezes, sem o José Martínez, o próprio Romero jogando bem, ele tirava. A gente não conseguia entender isso que ele estava fazendo. Muita gente, ele está poupando para os próximos jogos. E o Corinthians lá se arrebentava. Ele tirou o Corinthians da Libertadores com 3 zagueiros em Guayaquil, num jogo ridículo. Isso custou ao Corinthians muito dinheiro. É muito prejuízo, entendeu? E o Dorival tem condição, sim, de montar taticamente um time de muita qualidade e o Corinthians melhorar muito. O Ramon, independentemente das escolhas, que eu concordo com o Ulisses, nem sempre foram as melhores, mas ele priorizou o Paulistão e ganhou. Então ele queria um título, queria uma competição e o Paulistão veio. Só que acaba o Paulistão, tem a temporada inteira. E esse é o problema, o torcedor rapidamente já esquece do que acontece. Por isso, Charles Mills, é que eu sou campeã gaúcha invicta e lembro disso todos os dias. Ronaldão, tem um detalhe. O Dorival deu aquele Pelé no Flamengo, não estava ali. Nada, isso aqui é promessa, eu tenho que falar isso. O Dorival deu aquele Pelé no Flamengo e falou, tipo, vou ficar na cabine, não é só vendo de longe. Mas o Palmeiras já enfrentou o Corinthians nesse campeonato brasileiro. Então agora a estreia no Brasileirão será contra o meu Inter e contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. E aí, o que já podemos ver de medidas rápidas? Então, é o que o Chiquito fez um levantamento aqui, que é o que todo torcedor pensa, que é a zaga do Corinthians. Ele vai ter que arrumar a zaga do Corinthians. Eu acho que chegou a hora dele não recuar tanto, recuar o Ranieri, já colocar ele na zaga. Ele e o Tchoca. E aí, porque essa seria a sua dupla. A minha dupla de zaga seria essa, até o final do campeonato, até acabar o ano, o mundo. E aproveitar. Neymar escalou o Santos, o Ronaldo tá escalando. E aproveitar e pegar o Félix, o Ramalho, ou dar umas férias, eu já coloca no mercado aí, já fala, tá no mercado. Pode procurar time que aqui você não vai. O Ramalho tem vários elogios seus no ano passado. Tomou caneta, tomou rolinho, tomou chapéu. Ele tá colocando Pedro na cabeça passado. Ele foi no aniversário ontem. O Ramalho foi no aniversário ontem, começou a cantar parabéns, falando parabéns, Pedro. Os caras, não é Pedro, o nome do menino é Gabriel. Ele tá com o Pedro na cabeça até hoje. Então é o seguinte, o Corinthians precisa fazer o quê? Eu gostei do que o Juventica falou. O quê? Que é do rival mesmo. Do rival, Corinthians, é isso aí. Você foi bem. E agora o doutor falou um negócio também que me chamou muita atenção, mais uma coisinha, só para fazer parte do elenco que você falou e a resposta para dar pro Dorival. Porque ele tem que fazer. O Yuri Alberto. Contra o Flamengo, ele nem perdeu o gol também. Ele perdeu, ele não deu nem pra ficar bravo. Ele não fazia gol. E contra o Flamengo, ele nem perdeu, porque o que ele perde de gol é uma grandeza. Então, nem pra xingar ele, a gente fez isso. Agora, o que o Dorival precisa fazer é a defesa. E no Paulistão, você elogiava ele direto. Não, Paulistão, como você falou, já passou. Já passou. O Corinthians já comemorou, já passou. Ramon já passou. Essa defesa já foi. Não, o futebol é uma caixinha de surpresa, mas ao mesmo tempo é dinâmico. É no dia a dia. Você tem que ser cobrado todo dia. Aqui nós somos cobrados todo dia. Ronaldo, a campeã gaúcha, tava reclamando do time dela também. Então, já vi gente reclamando do Rocha. Foi campeã, mas tava reclamando. É isso, não, eu o futebol é dinâmico. Eu reclamo de atuações específicas. Então, eu tô falando aqui de atuações específicas. Não, não tô. Tá aqui, ó, Yuri Alberto, Ranieri, Coronado. Aqui, ó.
Contra o Sport, o Yuri Alberto perdeu 15 gols. Olha que ele colocou 15. aqui, ó. Esperto foi o Memphis que saiu rapidinho. Tomou pancada, foi caçado. E um pênalti mandrake. Isso aí ninguém fala. Mas é o futebol. É o futebol. Eles estão colocando o futebol em segunda opção para os próprios juízes. Aí ele vai na cabine e fala, ó, eu não vi nada. Tem alguma coisa para dar aí pro Flamengo? Tem? Então tá dado. Pronto. É assim que funciona. Cicinho, você concorda com o Ronaldo? Ele tá muito louco. Muito louco. O Ronaldo, essa dose do remédio dele aí, ele é meio fora do padrão. Mas o Corinthians tem toda essa dificuldade. O Dorival, lógico, todos nós sabemos que vai encontrar essa grande dificuldade. Já enfrenta 2 adversários difíceis, né? Tanto o Novo Horizontino quanto o Inter. Já é uma prova pro Dorival. Nós estamos pensando só do lado positivo. E se toma 2 tacas? E aí, como que fica? É porque o Dorival vai dar jeito e a gente sabe que pra dar jeito não é da noite pro dia. Uma hora tinha que estrear, né? Ele já fugiu do Flamengo. Não é da noite pro dia. Eu acredito. Ele vai fugir até o ano que vem, virar o Paulista. Eu acredito que não vai dar liga. Eu acho que o Dorival pode ganhar do Novo Horizontino, aí no final de semana dá um tempinho, observa as peças, muda o time. Você ouviu o que ele falou? Você ouviu o que ele falou no final da frase dele? Quem? Fala de novo, Não vai dar liga. Mas que secado, o Dorival pegou o São Paulo. O Dorival pegou o São Paulo. Meu dia também. Mais perto. O Dorival deu jeito no São Paulo, porque o São Paulo tinha craques como Lucas. Olha o chama-chuva aí. E só também. E com vontade de jogar. Enquanto o Dorival vai pegar o Corinthians com craques que só joga contra time pequeno como o Memphis, não quer jogar. Bate bumbo mesmo, não quer jogar. Bate bumbo aí. Então, o Cicinho é honesto. É totalmente. A questão, eu acho bacana isso, a opinião. Então eu tô dando a minha opinião. Você falou que o Memphis é craque que joga com o time pequeno. Ele subiu na bola, velho. Nossa, alto golaço dele. E agora não pode mais, hein? Mas foi campeão. Se Não pode porque ele subiu. Não pode mais porque ele subiu. O Corinthians daqui a pouco vai estar falando do Memphis, que ele deu um jogo todo pro cara levantar. É pouco isso pra quem é craque. Craque aparece em momento decisivo. Craque chama a responsabilidade no momento que o time está sendo massacrado pelo adversário. E o Corinthians, infelizmente, está virando piada por conta do quê? De estar valorizando quem não é para ser valorizado. Então, dá oportunidade para quem quer jogar, Corinthians. Você tá falando que título não vale, irmão? Como assim? Você acabou de falar que passou, que tá no passado. Você tá falando que nós estamos não vale? O momento. O Dorival, então, se tomar 2 tacas, o Dorival vai falar, nós somos campeão paulista. Ele não foi. Ele acabou de falar que tá no passado. Isso tá no passado, título. Mas peraí, você acha que um técnico chega em 2 jogos e resolve o problema de um time? Olha, o problema Essa é que é a questão. Isso é uma covardia você falar isso. Você foi jogador de futebol. Que técnico que chegou em 2 jogos resolveu o problema de um time? Exatamente isso. O Chico tá falando o quê? Precisa ser Abel o quê? Ferreira. Imediato. Será que o Corinthians tem paciência pro imediatismo? Ele não faz gol. O Abel chegou e manteve o esquema do Cebola. Mas aí o treinador tem que ser inteligente, né? Agora, agora eu te pergunto, qual o esquema que o Dorival vai manter? Não, o principal... Não, mas tem um detalhe. Pior de tudo é que o Dorival, além de resolver os problemas em campo, tem que observar o que está acontecendo no extra. Será que vai receber, velho? As contas foram reprovadas por ampla maioria. E nós vamos fazer aquilo que a lei determina. Nós temos alguns conflitos legais. O estatuto fala uma coisa e a legislação fala outra. Nós temos uma lei nova, que é a Lei Geral do Esporte, que prevê, quando as contas são reprovadas pelo motivo que foi, ou seja, gestão temerária, eles prevê alguns mecanismos que são diferentes do estatuto, até porque o estatuto não é reformado há muito tempo. Então, assim, eu vou estudar com bastante cautela tudo que foi analisado pelos conselhos fiscal e pelo CORE, o que foi votado pelo plenário, o que prega a legislação para que a gente delibere muito em breve sobre os próximos passos. Nós não vamos fazer nada que gere insegurança jurídica ao clube, que é o que importa. Para mim não importa A, B ou C. O que importa hoje é CPF, foi o que deliberou. E nós vamos tomar a decisão mais correta, mais justa para a instituição Corinthians. Todos nós somos passageiros, o Corinthians não é. E aí, Rona? E aí que o sócio precisa urgentemente tomar de posse o clube. O sócio tem o dever de entrar e também pedir os conselheiros, pedir explicações, tem que também falar com o presidente. Só vai mudar o estatuto, só vai mudar essa cara que está o clube se o sócio realmente entrar e pedir o clube de volta. Porque nós estamos aí, o CORE não autorizou que o Augusto... Aí você vai lá ver o CORE. Duílio, Roberto de Andrade, Andrés... Então, quer dizer, os caras que fizeram mal pro clube, eles estão lá em cima agora, falando que estão fazendo mal.
Então o clube vai ficar à mercê desses caras por muitos anos. Se o sócio não entrar e não pedir, cada um lá pedir a cabeça de todo mundo, isso tudo bonitinho. Tem que se organizar para isso. Porque o Augusto também fez lambança aí. Se fez lambança, tem que ser punido. Porque eu não sou Augusto, eu não sou do Will, eu sou Corinthians, velho. Essa que é a diferença. E outra, se fez errado, e se é coisa pra cana, é cana. Pra todo mundo. Então só vai mudar. Presta atenção, você aqui corintiano, torcedor corintiano, presta atenção. Você sócio, você também pode mudar o Corinthians. A Gaviões pode mudar também, pressionando aí, não deixando esses caras respirarem. Porque não pode respirar. Já que o torcedor não respira, não vai respirar ninguém. Todo mundo perdendo a respiração por 15 meses. Pronto. Todo mundo... Agora, tem que sangrar. E tem que tirar os caras que estão ali dentro, que é brincadeira. Ah, tá aqui o documento para melhorar o Corinthians, tá aqui. Vai lá ver o cara que vai assinar, já tomou conta no passado e arrebentou o clube. E agora o que... É isso aí, galera. O Ronaldão, mais uma vez, soltou os cachorros ao vivo e não quis saber. E ele tem razão, porque nós sabemos que não é de agora que o Corinthians está passando por essas situações, é verdade? O Corinthians já vem aí, ó, de muito tempo, né, passando por isso. E precisa dar, sim, esclarecimentos, né, declarações que deixe o torcedor tranquilo e, principalmente, né, o Corinthians precisa estar estabilizado para que o time esteja estabilizado. Então não adianta colocar aí um técnico e os bastidores do Corinthians estão aí bambeando, porque um time do tamanho do Corinthians não pode ter esse tipo de situação. Porque senão, e aí? Como vai ser? Para onde o Corinthians vai com tantas dívidas, né? Com tanta situação por baixo dos panos? E aí, o torcedor vai ficar tranquilo? Os jogadores vão ser pagos? O time vai continuar andando? Ou nós vamos ver aí um time do tamanho do Corinthians indo pelo ralo? Claro que eu gostaria de saber a sua opinião, né? O que você acha aí dessas situações dos bastidores do Corinthians. Também é claro, né? A situação principal que nós trazemos aqui é o Corinthians em campo. E agora com o Dorival Júnior, qual é a sua expectativa? Você acredita que o Dorival Júnior ele tem essa mentalidade que o Corinthians precisa? Porque nós sabemos, né? Uma das maiores reclamações do Corinthians sempre foi essa situação do Ramon Dias tirar grandes jogadores que estavam em campo fazendo um grande trabalho e no segundo tempo não saía. Jogadores que no primeiro tempo inteiro estavam demonstrando que não estava levando o time para lugar nenhum. E o Ramon Dias esperava até aí os 15, 20 minutos do segundo tempo para mexer. Provavelmente o Dorival Júnior ele tem essa mentalidade e vai conseguir fazer essas alterações no tempo hábil aí para o Corinthians voltar aos lugares, né, onde jamais deveria ter saído. Claro que nós também precisamos saber aí como é que vai ser aí o Novo Horizontino, né, que vai ser a estreia do Dorival Júnior, Internacional logo mais, né? Logo à frente do Novo Horizontino. E como é que fica aí a Sul-Americana do Timão. E é claro, Brasileirão, a qual o Corinthians já começou a descer e não pode, né? O Timão precisa aí se encontrar dentro de campo. O relacionamento do time dentro de campo tem que voltar a ser como antes, né? Paulistão, né? Final do ano passado. Tudo isso aí foram tempos de ouro para o Corinthians e tem que voltar, né? Porque tá logo ali no finalzinho do ano passado, início desse ano, então dá tempo ainda do Corinthians conseguir regularizar sua situação dentro de campo e é claro, né? Os bastidores precisam estar andando nos conformes. Então agora é aguardar, vamos ver aí logo mais, né? As notícias, escalação do Timão para o Novo Horizontino e saber como o Dorival Júnior vai agir. Deixe nos comentários a sua opinião, a sua expectativa para logo mais, né? Para o jogo do Novo Horizontino, Dorival Júnior agora no Corinthians. O que você acha? Qual a sua expectativa para essas mudanças? E é claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. Você que já está inscrito, confere aí se você está inscrito e já aproveita e deixa o seu like. E você que não ativou as notificações, ative as notificações e receba sempre em primeira mão todas as notícias do Timão. Meu muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!